Cervejapod.com, obrigado por você estar conosco. A segunda parte agora do processo de fabricação, do processo de como se faz a cerveja. Estávamos já falando disso no episódio anterior e agora nós temos aqui a proposta de seguir falando com o João Saciloto, que é o meu queridíssimo amigo mestre cervejeiro, e nós paramos na nossa conversa. Você que está nos acompanhando aí desde sempre e assistiu o episódio anterior, você percebeu que nós paramos falando que a cerveja tem em seu principal, evento de fabricação da cerveja é o processo de fermentação. Isso. E agora eu quero falar com o João aqui neste episódio, pedindo aí logicamente a sua licença, para que a gente possa então desenvolver um pouquinho da ideia do processo de fermentação, já que o João, além de mestre cervejeiro e entendido de cerveja, é também químico e ele tem conhecimento suficiente para falar com a gente do processo de fermentação. O João comparava no episódio anterior o processo de fermentação ao processo de respiração. Isso. E eu aqui logo questionei ele, disse, como assim, né? Que respiração é processo químico, fermentação é processo químico. E ele deu uma explicação bastante interessante. Se você quiser saber dessa explicação, assiste o episódio anterior depois que você vai saber tudo que o João explicou lá. João, vamos falar de fermentação. Muito bem. A fermentação, como você disse, e como nós dissemos no episódio anterior, é a base para do processo de se obter cerveja. De se obter o material. O material cerveja. É claro que a fermentação é uma etapa do processo e é a etapa, eu diria, principal, é a que vai fazer a transformação da bebida. Mas existem outras etapas também que nós vamos falar posteriormente. Nós estamos falando primeiro da fermentação. A fermentação é a primeira? Não é a primeira etapa. Não é a primeira. Nós estamos falando para situar a pessoa, porque existe um motivo pelo qual nós fazemos etapas anteriores. Ah, entendi. Mas se a gente falar primeiro de etapas anteriores, talvez a gente não explique direitinho lá na frente o que vai acontecer a fermentação. É claro, eu sei que nós temos lá a etapa de plantio, de cultivo e tal, etc. Mas eu digo o seguinte, dentro da indústria, dentro do processo... Dentro da indústria cervejeira, a fermentação é um processo na metade, está na metade do processo. Não é o primeiro. O primeiro processo é o cozimento. Ah, tá bom. Então segue a fermentação, depois a gente volta lá. Nós vamos falar da fermentação primeiro, porque nós vamos falar do processo principal que envolve micro-organismos, que envolve uma reação química que se chama fermentação. Sim. Por isso, uma reação bioquímica, na verdade, porque se dá através de organismos vivos, né? E nós queremos talvez falar isso de uma maneira bem simplificada. Preferencialmente. Por isso que eu citei a respiração, que é também um processo bioquímico. Você que está aí nos assistindo, não se preocupe, porque se eu conseguir entender, você também vai entender. Agora, se eu não entender, eu vou questionar o João aqui, porque eu sou a sua voz. Ele é o advogado vosso. Não, eu não vou deixar passar nada em branco aqui, porque eu estou extremamente curioso, talvez mais do que vocês, para saber Eu adoro falar de química. Eu já percebi. Eu, quando vou falar para quaisquer pessoas, que muitas pessoas dizem assim para mim, eu não gosto de química. Eu falo, tudo à sua volta é química. Essa mesa... O metal, o computador, o próprio celular. Agora até a respiração. Até a respiração. Até a respiração Nós é processo químico. Somos um conjunto de reações químicas que iniciou lá na fecundação. No momento da fecundação se iniciou as reações químicas e elas estão ocorrendo até agora. Então, fermentação. Não é a fecundação. É fermentação. Desculpa. Vamos seguir com a fermentação. Tem que ficar puxando a orelha do cara, porque ele não tem sossego. A respiração, então, é um processo, a combustão é um processo químico, a fermentação é um processo bioquímico. Qual é este processo? Ele se dá dentro de uma célula de levedura, e essa levedura se alimenta de açúcar. Esse açúcar é transformado em energia para a vida da levedura. Estamos falando da fermentação. Isso. Fermentação, tá. Esse é o processo da fermentação. Uma célula ingere os açúcares. Comendo açúcar.
Isso, transformando em energia. Qual é o objetivo do fermento? Essa é aquela célula que come o açúcar e excreta, você falou... Gás carbônico e álcool. Isso. É nesse momento? É nesse momento. Isso está ocorrendo durante o processo de fermentação. Ela come açúcar e excreta gás carbônico e álcool. Tá. Mas qual é o objetivo da levedura? Eu lembro que nós já falamos isso já lá falamos atrás. de uma maneira rapidamente. Superficialmente. Aliás, eu quero fazer um convite a você para você assistir os demais episódios. Se você está nos encontrando agora, assistam os demais episódios. Tem muita coisa interessante aqui no cervejapod.com. Desculpa, João, segue aí. A célula ingere açúcar, transforma em energia para ela mesma e excreta gás carbônico e álcool. Qual é o objetivo da célula? Ela não lembra que o Gera quer cerveja, ela não está nem aí em fabricar cerveja, ela quer sobreviver. Então, essa energia que a célula tem é utilizada para ela viver e para ela proliferar. Então, uma célula vai se transformar em duas. Esse é o objetivo dela. É o objetivo dela. É comer, é como perpetuar se fosse, a espécie. É como se fosse a gente mesmo, né? A gente nasce, se alimenta, cresce com o objetivo de se reproduzir. Isso. Tem muita gente que não quer, mas não faz mal. Mas seria o objetivo de se reproduzir. De qualquer ser vivo é esse. E perpetuar a espécie. Perpetuar a espécie. Esse é também o objetivo da célula. Esse também é o objetivo da célula de fermento. E isso dispara no processo de fermentação. E aí nós estamos interessados justamente no excremento dela, que é o gás carbônico e o álcool, o etanol. O etanol é o mesmo lá do posto de gasolina? Sim. É o mesmo que a gente usa para fazer limpeza na casa? Sim. É o mesmo que produz na usina de cana-de-açúcar? Sim. Etanol é uma substância química que nós chamamos comumente de álcool. Claro que existem outros tipos de álcoois. Agora, João, eu retiro desse processo, quer dizer, eu estou interessado no excremento da célula. Isso. Eu quero dela o gás carbônico e o etanol que ela vai produzir a partir do processo de fermentação. De comer o açúcar. De comer o açúcar. Vou falar desse jeito, é isso aí. E que nós vamos entender melhor. Isso. Então tá, eu pego esse etanol e esse gás carbônico e vou usar isso para fazer cerveja. Não. Ela já vai ficar no caldo. Não, tá bom, mas deixa eu entender. Ela vai ficar lá. É isso aqui que me interessa do processo. Não. Interessa, mas ele vai ficar lá. Nós vamos dar ao fermento um caldo rico em açúcares. E ela vai nos entregar um caldo com álcool e gás carbônico e outros subprodutos. A célula vai morrer? Não. A célula vai parar de comer quando acabar o alimento. E quando ela para de comer, ela fica lá no fundo da tina de fermentação. Morta. Viva. Aí nós vamos separar o líquido do fermento e aquele fermento pode ser jogado num outro caldo de açúcar. Eu só queria saber se a célula morre. Não morre. Não, porque eu estou com dó dela. Porque, poxa vida, com esse trabalho todo para me dar a cerveja, depois ela vai morrer, eu vou parar de beber cerveja. É uma progressão geométrica. Uma célula se transforma em duas em quatro em 8. Tá bom. E ela vai continuar trabalhando. É só dar o açúcar para ela. Só dar o açúcar para ela. Que ela continua trabalhando. Ótimo, maravilha. Então tá, o caldo engrossou. O caldo foi oferecido ao fermento. O fermento começa a fazer os seus metabolismos. Que fermento? De onde saiu esse fermento? Na história que eu perdi. Faltei dessa aula. O fermento. A célula comeu açúcar, excretou gás carbônico e etanol. Tá bom. E isso tudo vai onde apareceu o fermento? Cadê o fermento? Quem pôs esse fermento? Boa pergunta. Lá na pré-história até 1830, que foi ontem, as pessoas ainda oravam para o caldo açucarado fermentar. Eles não conheciam a célula de fermento. Foi só lá depois do descobrimento do microscópio que o Pasteur e outras pessoas ali daquela região da Europa, o Emil Christian Hansen, eles estavam pesquisando no microscópio e descobriram que a fermentação se dava por meio de micro-organismos.
E Sim. aí eles separaram esses micro-organismos e adicionaram em caldos açucarados. E viram que realmente aquele caldo açucarado próprio para se fazer cerveja se transformava em cerveja. Tá bom, mas então tem que se colocar o fermento. Tem que se colocar o fermento. Mas vamos dar um outro exemplo. Se você preparar um caldo açucarado de cereais do malte na sua casa e deixar um copo aberto em cima da sua geladeira ou no tempo, vai pegar leveduras do ar e vai fermentar também. É mais difícil, né? Não vai acontecer. Vai demorar um pouco mais, não muito mais. Então, mas vai pegar. Nesse processo de fabricação de cerveja, então adiciona-se o fermento correto para cada tipo de cerveja. Então nós temos lá aquele caldo que é açucarado, que é o produto do excremento daquela célula que comeu. Não. O produto que nós temos anteriormente é um caldo açucarado proveniente do malte. Depois a gente pega esse caldo açucarado do malte e dá para o fermento. Entendeu? O fermento é a célula que vai fazer o serviço. O fermento é a célula, o fermento é a levedura, a célula é o micro-organismo. Entendi. O fermento é o micro-organismo. Tá bom. Então tá. Aquela tal célula que vai comer o fermento. É o fermento, entendi. Então é necessário hoje, para o processo de fabricação de cerveja industrial, e adicionar-se o fermento ao caldo. Isso. Lá na pré-história, colocava-se aquele caldo ao relento. E o fermento pegava no ar. E aí deixava fermentar só. Exatamente. Rapaz, entendi. Vai ter diploma, certificado? Vai ter o certificado. Vai ter certificado de aula de química, né? Então tá. E este fermento é fruto de quê? Este fermento... Aquele fermento da padaria tem alguma coisa a ver com isso? Então, aquele fermento da padaria que você vai lá comprar em graminhas ou em tabletes, você vai ler na sua embalagem... A minha mulher já me mandou comprar aquilo várias vezes para fazer bolo, para fazer essas coisas. Pães. Esse fermento é o fermento próprio para fazer pães. E também cervejas. Se faz cervejas com aquele fermento. Quando você vai olhar no rótulo daquele fermento, está escrito assim, produzido na indústria tal, em tal lugar, papapá. O que tem lá? Fermento é Saccharomyces cerevisiae. É um nome em latim da raça daquele fermento. Saccharomyces cerevisiae. É um nome que foi dado, inclusive o cerevisiae, que era o micro-organismo que eles identificaram lá no século retrasado, que conseguia metabolizar os açúcares de cereais. De cereais em geral. Isso. De cereais em geral. O fermento hoje se adiciona no pão por quê? Pelo mesmo motivo que se adiciona na cerveja. O fermento do pão, ele é misturado naquela massa. E depois a sua esposa que vai fazer o pão, o bolo, ele deixa essa massa uma hora ou algum tempo para crescer. O que é aquele crescimento? É o fermento comendo os açúcares da farinha e excretando o CO2. E está fazendo microbolhas minúsculas dentro dessa farinha e ela está crescendo. Se você vai lá beliscar essa farinha e pôr na boca, você vai ver que ela está aerada, mais fofinha. Então, o gás carbônico está fazendo essa massa crescer. A minha mulher não faz mais pão agora. Quando ela souber que o bicho está... Tem um micro-organismo ali comendo e excretando no meio da massa dela. E está produzindo álcool? Aí ela... E está produzindo álcool também? Não, nesse caso ela não produz álcool porque tem a presença de oxigênio. E na presença de oxigênio, o metabolismo não é a fermentação, é a respiração. Então, a célula de fermento, na presença de oxigênio, ela respira. Quando o oxigênio termina, ela fermenta. Então, quer dizer que aquele caldo que nós tínhamos, que era oriundo aquele caldo açucarado, que era dos cereais, e vai ser adicionado o fermento para que ele faça esse processo, ele precisa ser abafado, precisa ser tampado. Não pode ter a presença do oxigênio aí.
Antigamente não havia isso, né? Hoje, atualmente, é um circuito fechado, é um tanque fechado, né? Aqueles tanques que a gente via, por exemplo, na cervejaria, a gente passa em frente a uma cervejaria e tem aqueles tanques de inox enormes. A primeira coisa que a gente pensava, né, pensava e eu continuo pensando até que recebo outra explicação, é que aquilo estava cheio de cerveja, esperando para ser engarrafada. Realmente, quase isso. Quase isso. Por que é quase? Existem tanques daqueles, sim, que estão com cerveja pronta para ser engarrafada. É um outro processo mais adiante. Mas a maioria daqueles tanques possuem lá dentro cerveja fermentando. Nesse ponto do processo. Quando a gente passa na estrada ou então alguma cidade que tem aqueles tanques altos, né? Isso, o pessoal fala, nossa, esses tanques de alumínio. Então, não é de alumínio, como você disse, são tanques de aço inoxidável. Aquilo que a gente vê por fora é uma casquinha fina de aço inoxidável, uma laminazinha para proteger um isolamento térmico de mais de 20 centímetros. Só depois desses 20 centímetros ainda tem camisas refrigeradoras com soluções refrigeradoras, por isso que precisa das máquinas de refrigeração. Por que acontece? O nosso corpo, olha, vou voltar um pouquinho, o nosso corpo está a 36 graus, aqui deve estar 42. Aqui está 50. O nosso corpo trabalha ali... deixa eu fazer aqui, é isso. Bem lembrado, olha só. O tanque é isso. Uma garrafa térmica expressa muito bem aquilo que a gente vê. Isso aqui é uma lâmina, acredito eu que seja de inox, e como ela é térmica, ela deve ter Ela tem um vazio lá dentro. Isso, né? E tem uma camisa de nada ali dentro. Exato. Tem aí dentro, não sei o que é, poliuretano, isopor, alguma coisa? Não, é o vácuo, é um vácuo mesmo, sim. Porque o vácuo não transmite calor na garrafa térmica, sim. né? Essa aqui não é uma garrafa de café. Essa é uma garrafa térmica. Possivelmente ela deve ter poliuretano aqui dentro. Não, alguma coisa que eles conseguem fazer vácuo nessas garrafas de aço. Tá bom. Tem um copo famoso, agora que todo mundo tem, né? Também tem um vácuo dentro dele. Que chama pint. É o pint, né? É o tamanho do pint, mas todo mundo chama do copo lá. Os moços estão levando hoje nos churrascos os copos para tomar cerveja, né? Exatamente. Posso tirar o nosso tanque daqui? Esses tanques de fermentação... pode. Posso guardar o tanque aqui? Esse tanque de fermentação, já que você citou esses tanques, ele tem uma outra particularidade. Claro que eles são muito altos e quando nós estamos embaixo dele, eles são cônicos. Nós andamos pelos setores de fermentação das grandes fábricas, lá embaixo são salas enormes e nós olhamos para cima e observamos a parte cônica do tanque. Porque ao final da fermentação... Como se fosse um funil. Um funil, como se fosse um funil. Ao final da fermentação, como você arguiu, o fermento não morre, mas ele para de comer. O fermento decanta naqueles grandes cones, naqueles grandes funis, e eles são retirados por baixo mais facilmente. E mantém lá em cima a cerveja. Claro que turva, existe muita célula em suspensão que não decantou. Sim, daí para frente o processo continua. Continua para uma outra parte. Vamos seguir aqui então com a história da fermentação, porque eu estou achando que esse nosso episódio de hoje, ele vai ser basicamente só para falar da fermentação. Porque antigamente, como você tinha perguntado, se abafava. Antigamente se colocava o caldo de açúcares proveniente, então, do tratamento do malte. Esse caldo de açúcares era colocado em barris e deixava aberto para pegar a levedura do ar. Com o tempo, essas leveduras que proliferaram, se pegar uma célula só do ar, ela vai se transformar em duas, claro que pega milhares, 2 em 4, 4 em 8, e vai formar uma massa, é aquilo que a gente chamou de isca da outra vez. Isso. E essa massa, ela depende da raça do fermento, elas vão ter uma característica. Existem raças de fermento que quando ela acaba de comer, ela decanta. Vai ao fundo. Sozinha. Ela acabou de comer, ela não precisa mais... as bolhas de gás carbônico que ficam do lado das células fazem elas levantarem
no líquido, então faz uma corrente de convecção dentro do barril ou do tanque ou do copo de fermentação. Como se é na fábrica, ela vai para aquela ponta e na fábrica, depois que ela termina de comer, alguns tipos de levedura vão ao fundo e alguns outros tipos de levedura vão à superfície. Sim. É por isso que é chamada a cerveja de alta fermentação ou baixa fermentação. Não é porque tem mais álcool ou menos álcool? Não. Uma cerveja chamada de alta fermentação é aquela que levou um fermento característico que, ao final da fermentação, ela vai à superfície. Ocorre tecnicamente o nome flotação. Flotação, exatamente. E outras cervejas, as cervejas de baixa fermentação, são aquelas cujas células vão ao fundo do tanque, elas decantam. Agora, as diferentes, esse diferente tipo de fermento, raça de fermento. Raça de fermento. Existem raças de fermento diferentes, muitas centenas, como se fossem os cachorros. Existem as raças diferentes. E isso vai produzir o quê? Cerveja diferente? Produzem aromas e alguns sabores diferentes. Porque a célula não produz somente álcool e gás carbônico. Elas produzem outras substâncias em menor escala, as quais os nossos narizes e línguas percebem. São capazes de perceber. São capazes de perceber. Então, os diferentes tipos de fermentação produzem assim aromas e sabores diferentes. É assim que se faz cerveja diferente. É uma das maneiras de se fazer cervejas diferentes. Porque você me falou que tem algumas formas de colocar temperos, né? Sim, a gente pode colocar diferentes tipos de lúpulo. Diferentes tipos de lúpulo também resultam em diferentes amargores e diferentes sensações organolépticas, ou seja, nossa língua percebe coisas. Fábio, me deixa o dicionário aqui, porque já é a terceira palavra que ele fala que eu não sei o que é. É simples. Organoléptica, e ele falou uma outra coisa aqui agora. Sensação organoléptica é o sabor diferente, a percepção de sabores. Você me deixa o dicionário aqui, porque senão eu estou perdido. Não, alguns termos desse, tá bom, alguns termos desse, a gente não vai conseguir fugir, né? Não, quando a gente conversa com gente muito inteligente... Não é isso, assim. não é. Comumente, esses termos estão aí na internet. Eu estou brincando, é compreensível. Desculpe a brincadeira. Não é brincadeira, não. Agora, então eu entendi. Na medida em que você faz essa variação na fermentação, a partir da presença de diferentes micro-organismos... Cepas, a gente fala, ou raças, né? E aí você consegue fazer cervejas com diferentes sabores, ou pelo menos o princípio de cervejas de diferentes sabores, que depois seguem o processo. Logicamente que quando você fermenta de um jeito ou de outro, o processo seguinte tem alguma alteração também, não tem? Você me lembrou uma outra coisa. Fermenta de um jeito ou fermenta de outro. Também os processos de fermentação variam segundo a temperatura. Se você controla uma temperatura, o fermento trabalha de uma forma, o fermento se comporta metabolicamente de uma forma. Se você aumenta a temperatura, ele se comporta metabolicamente de outra forma. E essa mudança no metabolismo resulta em subprodutos diferentes. E ele pode, com a mudança de temperatura, excretar coisas diferentes? Sim, sempre o álcool, o gás carbônico, porém... O álcool e o gás carbônico sempre está presente. Vou dar uma outra brincada aqui, você me desculpa. Acetato de isoamila, álcool isopropílico... álcool isopropílico eu conheço. É do desodorante. Álcool isopropílico eu uso para limpar a lente do óculos. Alcoóis superiores, aquilo que dá dor de cabeça. Se você tomar uma cerveja e der muita dor de cabeça à noite ou no outro dia, você vai falar, nossa, bem, os alcoóis superiores estão me incomodando. Ela vai entender, entendeu? Foi algum processo na fermentação não ocorreu legal. Que não deu muito certo. Existem cervejas que têm essas características mesmo e não estão erradas. Mas a temperatura do processo de fermentação resulta é uma das principais parâmetros para resultar a qualidade de processo. E se tem o controle absoluto disso? A indústria tem o controle absoluto
desta temperatura? Tem. Um tanque do tamanho X com X... Sim. Como é que se chama esse caldo que vai nesse tanque? Mosto. Mosto. Nós vamos falar do mosto depois. Começamos a falar do processo no meio para poder falar sobre a fermentação, para as pessoas entenderem. E Porque depois nós vamos voltar à obtenção do mosto. Não, depois, na hora que chegar nesse ponto, nós vamos simplesmente falar processo de fermentação. Você já sabe o que é. Isso, porque é isso aqui que nós estamos falando nesse episódio. Então tá, nós temos um tanque de tamanho X com determinada quantidade de mosto. Quer que eu te fale alguns números? Pode ser. Tanques em microcervejarias, cervejarias artesanais em casa, de 20 a 100 litros. Microcervejarias já comercialmente viáveis, 1.000 litros. 1.000, tanques de 1.000 litros, de 2.000 litros. Para se tornar viável comercialmente, você ter uma estrutura que ainda possa... assim, comercialmente, tecnicamente, o que se diz de palavra comercial, 1.000 litros é até pouco para se vender. Você precisaria ter assim, vários tanques de 1.000 ou vários de 2.000. Mas uma cervejaria de grande porte tem 100.000, 200.000 litros. Um tanque de uma cervejaria de grande porte, 400.000 litros. 400 e você vê da estrada quantos tanques? Milhares. 40, 50, 60 tanques de 400.000 litros de uma cervejaria de porte grande. Então, deixa eu voltar aqui para fazer uma pergunta. Nós temos aquele tanque, digamos, de 400.000 litros. Vamos utilizar esse número, que são os tanques que a gente vê, porque os da microcervejarias a gente normalmente não vê, porque eles estão lá dentro dos seus galpões. Então a gente está viajando, então nós vemos lá aquele tanque de 400.000 litros, que está cheio de mosto, que é aquele caldo X, já com o fermento adicionado e fermentando, e a pessoa que opera, ou o processo, tem absoluto controle da temperatura que deve ter ali para se obter determinado tipo de fermentação. Existe esse controle. Em pequenas cervejarias, existem controladores digitais. Sabe, quando você vai em câmara fria, vê aquele reloginho vermelhinho? Um termostato, diria assim. Bem dizer, existem termostatos em pequenos tanques de fermentação. E existem grandes outros controles também nos grandes tanques de fermentação. Isso, atualmente, o pessoal vê no computador e controla pelo celular essas temperaturas. Agora, uma curiosidade minha. Por exemplo, nós temos aí um controlador de temperatura numa microcervejaria. E nós temos o João Saciloto, que é um mestre cervejeiro experiente, amante de cerveja, e que, por acaso, é químico também e que sabe tudo do processo. Dá um insight, assim, de falar assim, eu vou subir X graus de temperatura para fazer tal coisa. Existe... Além de amante de cerveja, como você disse... Porque a isso eu chamo artesanal. Além de amante de cerveja, eu sou amante de processos. Processos, eu percebo. Existe isso. Realmente nós estamos deitados na nossa cama e acorda à noite e fica pensando coisas, e muitas vezes eu vou ao meu celular, que no meu celular eu tenho todos os controles de fermentação dos meus tanques. Você acompanha? Acompanho. As temperaturas, eu não posso, eu até poderia chegar lá e falar assim, vou formar alguma coisa diferente aqui nessa cerveja. Tá. Sim. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Um cervejeiro, quando vai montar a sua própria cervejaria ou quando é empregado de uma cervejaria, ele não pode desrespeitar o mercado. Entendi. Ele tem que vender a cerveja conforme o mercado pede. Né? Eu, na minha vaidade, não posso pegar e falar assim, vou fazer uma cerveja mais amarga, mais aromática e mais escurecida, que eu adoro. Não vai vender nada. Mas não existe, por exemplo, dentro da cervejaria, uma espécie de laboratório para se fazer essas experiências? Essas experiências, assim. Então, vamos dizer, o que se vende hoje é um tipo de cerveja que as pessoas estão mais agradáveis ao seu paladar. A cerveja Pilsen. Existem as cervejas Weiss, que são as de trigos, existem as cervejas Stout, que são tipo inglesa,
as American, alguma coisa, as IPA, tão famosas IPA, Indian Pale Ale, né? Esses tipos todos de cerveja têm o seu mercado. A partir do momento que eu começo a oferecer uma cerveja IPA ao meu mercado e o mercado gostou dessa cerveja e está comprando, eu não posso ficar alterando esse sabor. Não, isso comercialmente não é. Não é viável. Não é viável. É desrespeito ao mercado, né? Não, e além de desrespeito ao mercado, você desestabiliza o teu processo comercial, né? Porque aí me imagina que você vai comprar vamos falar uma marca aqui, eu vou comprar uma Coca-Cola que tem um gosto hoje, a semana que vem ela tem outro sabor. Mas a sua provocação foi bastante interessante nesse sentido, porque existem várias pessoas que adoram ficar mexendo como experiência e saem coisas diferentes. Aí você tem, às vezes, uma dor de cabeça. Não, mas as grandes cervejarias têm laboratórios para isso. Muito grandes laboratórios. Ontem mesmo para pesquisa, né? Visitei uma cervejaria de altíssimo porte no mundo. Ontem mesmo, um laboratório assim imenso, com muitos recursos, tanto para pesquisas, desenvolvimentos e padronizações, né? O grande segredo é a padronização do sabor. A padronização é com base exatamente nisso, né? Não brincar, né? Mas eu vou usar ainda da sua provocação para dizer... Eu preciso mexer nas temperaturas, seja pelo celular, seja pelo computador, ou seja lá no local mesmo. Sim, às vezes sim. Às vezes sim, a gente precisa mexer durante o processo para poder atrasá-la um pouco mais ou adiantá-la. Atrasar ou adiantar significa... Fermento, come mais rápido ou come mais devagar? A temperatura só diz respeito à velocidade. A A temperatura... Quando a gente vai falar de química, é o principal fator que faz acontecer a velocidade das reações. Aceleração ou desaceleração. Se você pegar uma colher de sal e misturar numa água fria, você vai ter que ter muita ação mecânica para dissolver esse sal. Se você misturar numa água quente, o sal vai se dissolver mais rapidamente. A reação de dissolução. É um exemplo, né? Olha só que interessante. Bom, eu estou aqui recebendo uma informação de que nós temos aqui um tempo já bastante grande do nosso Vamos continuar posteriormente, vão dar muitos episódios. Não, eu quero saber sobre o processo de fermentação. A gente ainda tem algo que pudesse hoje aproveitar o nosso episódio, porque nós tiramos esse episódio só para falar de fermentação, ou na sua experiência como químico, você acha que nós, num episódio seguinte... Podemos acabar completando, sim, e emendando com outras... Ainda vai longe, ainda temos muito. Temos assunto. Temos muito que falar. Eu queria acabar de falar hoje para aprender tudo, mas não... João... Nunca vamos aprender tudo, Geraldo. Não é aprender tudo. Eu estou aprendendo até hoje. Eu quero saber fazer cerveja. Agora eu já sei. Eu sei que eu vou comprar. Eu vou comprar fermento na padaria. Dá para fazer. Eu vou pegar cevada. Eu vou fazer tudo esse negócio que ele falou aqui. Eu quero ver se vai virar cerveja. Aí você vai cuspir fora. Aí eu vou fazer igual o cara da propaganda. Depois eu vou lá e compro uma cerveja. Obrigado, João, mais uma vez por estar conosco. Obrigado a vocês. Muito obrigado pela conexão e por nos acompanhar. Se inscreva no nosso canal. O nosso site está no ar, viu? cervejapod.com, www.cervejapod.com. Quando você for entrar na próxima vez, entra por lá que vai ser muito legal. Todos os nossos episódios estão lá. Obrigado pelo seu carinho, por nos acompanhar até aqui. Assina aí, clica no sininho que você vai receber uma informação quando o próximo vídeo for colocado no nosso canal. Grande abraço a você. Tchau. Abraço, João. Abraço. Até mais.